Glória a Deus, glória a Deus. Então abra agora sua Bíblia comigo em Lucas no capítulo 10. Lucas no capítulo 10. Nós vamos ler do verso 38 ao 42. Lucas 10, 38 a 42. Você que está aí perto do seu filho, abra a Bíblia com ele. Você que está aí perto dos seus pais, abra a Bíblia com os seus pais. O texto vai ser projetado na tela, mas a gente tem que abrir a Bíblia, gente. Nós temos a palavra do Senhor, nós carregamos a palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia. Vou criar a regra de 1 minuto aqui, nos cultos da juventude. Só vamos projetar o texto depois de 1 minuto, para deixar o povo abrir a Bíblia. Então abra aí a sua Bíblia em Lucas 10, 38 a 42. Aí, ó, já pegaram a ideia. Lucas 10, 38. Nós vamos ler este texto. Você pode ficar assentado mesmo como você está, mas com muita reverência no coração, a palavra de Deus. Quem achou, diga um amém. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor, e a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, manda, que ela venha me ajudar. Então respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O verso 41 e 42 juntos, vamos lá? 41, vamos lá? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos falar com Jesus? Senhor, nós precisamos da voz do Senhor. Nós saímos de nossas casas, Senhor, para ouvir a sua voz. Nós estamos aqui diante da sua palavra, e nós precisamos que a nossa casa seja inundada por sua palavra. Que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor mova os nossos corações na direção do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu povo, o povo brasileiro é conhecido por ser um povo hospitaleiro. Um povo que gosta de visitar. Quem aqui gosta de visitar pessoas? Todo mundo gosta, né? Imagina você receber aquele convite para visitar alguém e chega lá, aquela carne assando, coisa maravilhosa. Ou aquele queijo em cima da mesa, com um café quentinho da hora, top demais. O povo brasileiro gosta de visitas e de receber pessoas também. Quem aqui gosta de receber pessoas? Nenhum adolescente levanta as mãos nessas horas, porque normalmente não gostam de receber pessoas, fogem das pessoas. Mas os pais normalmente são mais hospitaleiros, não é isso? E quando você vai receber alguém, você faz o seu melhor, não é isso? Ninguém recebe ninguém com a casa suja, ninguém recebe ninguém com a casa desarrumada, ninguém recebe as pessoas com o sapato na porta, ou alguém recebe a pessoa com a pessoa tendo que pular o sapato que está na porta. Ninguém faz isso. Pelo contrário, quando tem uma visita, sabe aquela visita inesperada, gente? Quem aqui gosta dessa visita inesperada? Ninguém vai levantar a mão. Ninguém gosta de visitas inesperadas. E aí a pessoa chega e toca a campainha da sua casa. E aí você olha pela janela, ou você olha pela câmera do interfone e você vê, é o fulano de tal. E aí começa a operação, né? Quem aqui tem mais de um filho sabe, a operação limpa casa. E essa operação é uma operação coordenada, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Todo mundo já sabe qual a sua função. Todo mundo já sabe onde tem que chegar e o que deve fazer para que a casa fique impecável em apenas 2 minutos.
é o tempo que a visita pode esperar. E aí o pai olha para a mãe olha para o pai, os dois olham para os meninos e rapidamente todo mundo faz a sua função. E aí a gente abre a porta e a coisa que todo mundo fala é: não repara não, fulano, a casa não está bem arrumada. Não repara não, fulano, a casa não está do jeito que você deveria encontrar quando chegasse aqui. E nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus é a visita. Se você fica desse jeito quando o fulano de tal vai te visitar, se você fica dessa forma quando o ciclano vai e bate na sua porta de forma inesperada, imagine você com Jesus chegando em sua casa. Como seria, abre parêntese, se Jesus, menina, chegasse hoje no seu quarto, hein? Como seria, rapaz, se Jesus chegasse no seu quarto hoje? O que ele encontraria? O agradaria? Ou Jesus faria um chicote e arrebentaria o que está no seu quarto hoje, hein? Volta, fecha o parênteses. Jesus chega aqui na casa de Marta e de Maria e de Lázaro. São 3 irmãos citados na palavra do Senhor. E esses 3 irmãos são queridos por Jesus. Tanto que Jesus ressuscita Lázaro. Ressuscita Lázaro depois de 4 dias que este havia morrido. E Jesus traz alegria de novo para aquela casa. Mas este texto não é o texto da ressurreição. Este texto é o texto onde Jesus chega para ficar na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E aqui, chegando para ficar nessa casa, nós temos o comportamento de 2 mulheres sendo ressaltado neste texto. Um comportamento que demonstra a família, ou que demonstra pessoas dentro da própria casa ou da mesma casa, com corações diferentes, e corações que precisavam também de alinhamento da parte do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês de algumas lições ensinadas pela visita de Jesus. Jesus chegará ou já chegou em sua casa, amém? E nós cremos nisso espiritualmente. O nosso Senhor não nos visita fisicamente, mas espiritualmente o Senhor já entrou na nossa casa. E o Senhor nos ensina algumas lições de sua palavra ao entrar em nossa casa. E nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos aprender com aquilo que o Senhor tem para nós em sua palavra. Nós temos aqui 2 personagens sendo destrinchadas neste texto, ou expostas neste texto. Nós temos primeiramente Marta, a anfitriã da casa, a dona de casa. Marta estava aflita, com o coração angustiado até, com a presença de Jesus e também com os convidados que acompanhavam Jesus. Você olha em sua Bíblia e você perceberá que Jesus não andava sozinho. Então Jesus chega com uma comitiva atrás dele. E ali Marta, como boa anfitriã, quer fazer de tudo e do melhor para receber os seus convidados. Aquela mulher então se inquieta de um lado para o outro. Aquela mulher então agita o seu espírito. Aquela mulher começa a correr atrás das coisas para que os seus convidados sejam o melhor servidos possível. E ela quer que todos eles se agradem do seu serviço. Ela quer que todos eles se agradem da sua pessoa. Ela quer que todos eles se agradem de sua hospitalidade. Marta, uma mulher inquieta e ansiosa, mas com boas intenções, com intenções maravilhosas, intenções de agradar os seus convidados. Nós temos outra mulher citada neste texto. Esta outra mulher é Maria. E Maria, aos olhos de Marta, é uma... Qual é a palavra que vem na sua cabeça? Preguiçosa, folgada. Você que tem uma irmã mais nova, olha aí para sua irmã. Fala agora, abençoada. Não é para você falar folgada e nem preguiçosa, não. Meus queridos, Maria é aos olhos de Marta aquela que não quer ajudar. Maria é aos olhos de Marta aquela que não quer colaborar. Como assim Jesus chega na nossa casa
Como assim Jesus chega no nosso lar, Jesus se assenta à mesa, e você não se importa com o nosso convidado ao ponto de servi-lo? E você não se importa com o nosso convidado ao ponto de entregar o melhor que nós temos aqui para ele? Só que Marta está tão indignada com o fato de Maria não ajudar, ou o fato de Maria ser folgada aos olhos dela, que ela chega para o convidado para resolver a história. Ela chega para aquele que é o Senhor para resolver a história. E ela chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor não está vendo a situação? Senhor, o Senhor não está acompanhando o que está acontecendo? Senhor, o Senhor não importa com o que está acontecendo? Eu preciso de uma ordem sua. Eu preciso de uma ordem direta do Senhor para essa folgada da minha irmã. Ordena, Senhor, que a minha irmã ajude no serviço. Ordena, Senhor, que a minha irmã participe daquilo que eu estou fazendo. Ordena que a minha irmã me copie. É isso que Marta pede ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ensina ao coração de Marta, ao coração de Maria, ao coração dos seus discípulos e ao nosso coração aquilo que é realmente necessário. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre lições preciosas da visita de Jesus. A primeira lição que nós precisamos aprender é que nós não podemos perder tempo com aquilo que não é essencial. Não podemos perder tempo com aquilo que não é essencial. Marta literalmente perdeu tempo. Marta literalmente perdeu os seus minutos preciosos. Jesus não ficaria para sempre na casa de Marta. Jesus não moraria naquele lugar. Jesus não ficaria por dias naquele lugar. Jesus entrou e Jesus estava de passagem. E por mais que as intenções dela fossem bondosas, e por mais que as intenções dela fossem as melhores, Marta perdeu tempo com aquilo que não era a essência daquele momento. Porque a essência daquele momento não era o servir. A essência daquele momento não era colocar coisas sobre a mesa. A essência daquele momento não era trazer o status de grande hospitaleira. A essência daquele momento não era ser a melhor anfitriã. A essência daquele momento era Jesus. E ela perdeu tempo ao não perceber que Jesus era a essência da visita. Jesus era a essência dos seus dias. Jesus era tudo que ela precisava. E ela, se inquietando com tantas coisas, não percebeu que o seu convidado era mais importante do que tudo aquilo que ele podia receber. Ela não percebeu que o seu convidado era mais importante do que todas as coisas que estavam ao seu redor. E nós, por muitas vezes, meus irmãos, nos parecemos com esta mulher. O nosso coração cheio de boas intenções e cheio de vontade de servir, por muitas vezes, grita dentro de nós que as atividades, as coisas que fazemos ou as coisas que oferecemos são mais importantes do que a presença de Jesus. Por muitas vezes nós enchemos a nossa agenda de atividades ao Senhor e nós nos esquecemos de quem ou para quem nós estamos fazendo. Por quantas vezes a gente vem na igreja de segunda a domingo, de segunda a segunda, e os nossos corações não sabem mais quem louvar. Os nossos lábios não sabem mais a essência daquilo que nós estamos cantando. Quantas vezes nós cantamos músicas vazias? Não porque a música é vazia, não porque as letras são ruins, não porque as melodias são fracas. Nós cantamos porque nós não sabemos mais como os nossos lábios podem se alinhar ao nosso coração. A sociedade diz que quanto mais você fizer, melhor você será.
A sociedade, este tempo, diz que quanto mais cedo você acordar, mais produtivo você será. Existem várias iniciativas. Clube 4h30, Clube 5h30, Clube 6 horas, várias iniciativas de pessoas que dizem que quanto antes você acordar e quanto mais coisas você fizer no dia, melhor fica a sua mente, melhor fica o seu coração, melhor será a sua casa. Mas nós olhamos para a palavra de Deus e nós enxergamos que o ativismo pelo ativismo é vazio e não agrada ao Senhor. Você pode fazer muitas coisas durante a sua semana. Você pode ter sua agenda cheia e hiperprodutiva aos olhos deste mundo, mas se o seu coração e os seus joelhos não se renderam ao Senhor de forma verdadeira, sincera e agradável durante aquela semana, a sua semana foi perdida. Você precisa ouvir. Você anda inquieto com muitas coisas. Você anda agitando-se de um lado para o outro. Você anda enchendo a sua agenda de tantas coisas que não sobra tempo para aquilo que é essencial. Irmãos, nós não podemos deixar com que a nossa família perca a essência. Nós estamos aqui hoje reunidos como família, e nós não podemos deixar com que o hiperativismo deste tempo entre em nossa casa e estrague aquilo que é essencial. E aqui eu não falo apenas de adoração a Deus, eu falo de momentos de família. Porque se nós não vigiarmos, as famílias não se reunirão mais. Sabe por quê? Porque a agenda do seu filho hoje não permite mais uma reunião com você. A agenda do seu filho hoje está cheia de coisas. Conheço adolescentes aqui na nossa igreja, que a agenda do menino é mais preenchida do que o governador do estado. Ele faz mais coisa que o Romeu Zema. Segunda-feira tem karatê, tem boxe, tem futebol. Aí o menino sai, vai jogar basquete, tem aula de inglês. Ele faz tanta coisa que não sobra tempo para casa, para a família. E a gente está enchendo a agenda das pessoas, dos filhos, dos adolescentes, dos jovens, como se isso fosse o bastante. E aí o menino chega em casa cansado, a menina chega em casa morta de cansada, chega em casa e não consegue nem mesmo olhar nos olhos dos pais. A única coisa que enxerga é uma cama e um travesseiro. E pasme você, alguns nem tomam banho, por incrível que pareça. Nós chegamos num ponto, gente, em que fazer mais se tornou um ídolo. Fazer mais se tornou um ídolo do nosso coração. E aí nós somos acostumados com isso. Os filhos começam a se acostumar com isso. A outra geração começa a se acostumar com isso. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Se nós não vigiarmos, a geração dos meninos que estão nascendo agora não vai frequentar a escola bíblica dominical. Se nós não vigiarmos, a geração das crianças que estão nascendo agora não vai frequentar a escola bíblica dominical. Sabe por quê? Porque o domingo é recompensa daqueles que fazem muito. O domingo virou a dádiva daqueles que trabalham demais. Eu trabalho demais durante a semana, o domingo é para mim. O domingo é o meu tempo, o domingo é o meu descanso. É isso que você está ensinando para o seu filho. Você está ensinando para o seu filho que ele pode se doar durante a semana, que ele pode se sacrificar durante a semana e que o tempo para o Senhor é quando sobrar. Nós estamos perdendo muito tempo com aquilo que não é essencial. Sabe o que é essencial? Você trabalhar e dar o seu melhor para o Senhor. Você fazer o seu melhor no seu serviço e em suas atividades. Você fazer o seu melhor naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Mas quando chegar o dia de louvar e bendizer o Senhor, você juntar a sua família, juntar a sua casa e dizer: disso nós não vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão de louvar e bendizer o Senhor dos nossos dias. Nós não vamos abrir mão de louvar e bendizer o Senhor que nos sustenta.
Nós não vamos abrir mão de passar um tempo aqui em casa, sentados à mesa, ou assentados no sofá para ver um filme juntos. Nós não vamos abrir mão de um tempo sem celular. Você consegue, sabia? Você consegue. E eu falo aqui para todos vocês. A prova disso é que nós fizemos o acampamento de adolescentes sem celular. Eles tiveram que entregar no início. Alguns levaram e tiveram que entregar lá. Sem celular. Um acampamento inteiro. Sabe o que aconteceu? Abstinência? Não. Eles não tremeram, nada disso. Não bateram cabeça na parede, nada. Não tiveram abstinência não, porque eles conseguem ficar sem celular. Só que nós estamos vivendo neste tempo, onde todos nós estamos viciados nesse trem. Pais, filhos, avós. Tem avô aí que o dia nem amanheceu, já está dando bom dia no grupo do WhatsApp. Tem avô que é muito ativo no celular. Vamos parar um pouquinho. Cria a caixinha do celular na sua casa, coloca lá, para que você não perca o que é essencial dentro da sua casa. Se Jesus está na sua casa, precisa ter um tempinho para Ele. Se Jesus está na sua casa, precisa ter um tempo em que você para a agitação do seu lar para bendizer o nome dEle. Outra lição que nós aprendemos neste texto: nós precisamos desfrutar da presença e dos ensinamentos de Jesus. Maria não era folgada. Maria era aquela que fez o que precisava ser feito. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Ele olha para Marta e fala: Marta, Marta, você anda inquieta com muitas coisas, entretanto pouco é necessário. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu o que é a boa parte, e isso não lhe será tirado. Maria entendeu o que era, ou o que precisava ser feito. E ela se assenta aos pés de Jesus, começa a ouvir os seus ensinos, e essa mesma Maria, um tempo depois, unge Jesus com um perfume precioso. Maria entendeu o que é adoração. Ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir o Senhor, e ouvir o que o Senhor tinha a lhe ensinar. Isto é a boa parte, ou esta é a parte que nós precisamos aprender. Eu olho para o que Maria fez e imagino os salmistas. Os salmistas olham e dizem: como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede do Senhor. A minha alma anela por sua presença. Assim como a terra seca e árida anseia pelas águas, assim é a minha alma diante do Senhor. Meus irmãos, o nosso dia precisa começar com essa necessidade de Deus. O nosso dia precisa começar com a necessidade e a presença do Senhor em nosso ser e em nossa casa. Nós precisamos desejar pelo Senhor. Nós precisamos ansiar pelo Senhor. Nós precisamos viver os nossos dias como se o Senhor fosse a nossa principal busca. A nossa semana como se o Senhor fosse a nossa principal busca. E esta mulher, assentada aos pés do Senhor, está fazendo o que precisava ser feito. E nós aprendemos lições com isso. Por muitas vezes, nós teremos que abrir mão daquilo que nós fazemos para Deus, para desfrutar da presença do Senhor. Num ambiente onde a performance é super incentivada, às vezes nós vamos abrir mão da performance para que a presença do Senhor inunde o nosso coração. Nós fazemos tudo com excelência e buscamos fazer com excelência. Aquilo que fazemos, fazemos para a glória de Deus, inclusive na igreja. Aqui nós cobramos os meninos. Eu falo com eles, é voluntário, com certeza, todo mundo aqui é voluntário. Todos que servem são voluntários.
mas são voluntários. E a palavra voluntário é a mesma palavra ou vem da mesma raiz de vontade. Todos têm vontade de servir. Então, se disse que quer servir, segura o rojão. Faz parte, a excelência faz parte. Mas a excelência e o desejo por fazer melhor e por fazer mais para o Senhor, às vezes precisa se silenciar para ouvirmos a voz de Deus. Às vezes você precisa silenciar o seu coração das suas muitas preocupações, que são até mesmo dignas, louváveis, boas, para que você ouça a voz do Senhor. Talvez você, homem, está preocupado com sua casa. Essa semana é semana de pagar conta. Está preocupado com os boletos da sua casa. Você está preocupado com as contas para ver se vai fechar ou não. Você olha para o seu aplicativo bancário e você só vê o sorriso do aplicativo. E você está pensativo. A conta não vai fechar. As coisas não vão acontecer. Você olha para a sua despensa e a responsabilidade da provisão bate nas suas costas. Só que todas essas coisas precisam ser silenciadas diante da presença gloriosa de Jesus. Quando nós entramos por essas portas, ou quando nós nos assentamos em nossas casas para bendizer o nome do Senhor, as nossas preocupações precisam ser silenciadas. Porque senão nós não vamos desfrutar de quem o Senhor é, ou dos ensinamentos de Jesus. Você, mulher, precisa silenciar também as vozes do seu coração por muitas vezes. Talvez você está inquieta com as coisas que precisam ser feitas durante aquela semana. Talvez você está inquieta com as coisas que seu filho ou seu marido precisam fazer durante aquela semana. E o Senhor apenas diz ao seu coração: aquieta-te, acalma-te, sossega, desfrute. Às vezes você senta lá para assistir um filme com a sua família, e no trailer você já dormiu. Levanta a mão aí e se entrega. Aí, ó. No trailer você dorme. A gente não tem mais paciência para o tempo em família. Senta para ver um filme, na hora que tem 10 minutos, está todo mundo no seu celular. Todo mundo mexendo no celular. Todo mundo inquieto com as coisas que tem que fazer. E aí o filme demora um pouquinho, você quer adiantar o filme. Vamos para a parte mais interessante, essa parte que está chata. Antigamente, aqueles que estão aqui e têm mais de 30 anos, por favor, se revelem. Essas horas parece tanta gente mentindo na casa do Senhor, gente. Mas antigamente, para você ver um filme, era uma burocracia. Ou você tinha que alugar um filme na locadora, é isso? E se alugava no pré-feriado, para você ficar com o filme por mais tempo. Não adiantava nada, gente, a gente via o filme uma vez só. Por que você queria mais tempo? A gente nunca pensava nisso. Mas aí, tudo bem. Ou você alugava um filme, ou você esperava pelas sessões em que o filme passava. Sessão da tarde. Vários filmes, né? Esqueceram de Mim. Quem já assistiu Esqueceram de Mim? Um clássico. Qual o nome daquele da segunda-feira? Como é que era o nome? Tela Quente, viu? Se revela na hora. Tela Quente. E aí na segunda-feira a gente ficava lá para assistir o filme. E se o filme fosse grande, você ia dormir tarde numa segunda-feira porque você queria assistir o filme. E o que acontecia? O filme era cheio de intervalos. Cheio de intervalos. No meio do filme, a propaganda do Coelho Diniz. No meio do filme, você tinha que aturar os intervalos comerciais. Você ia no banheiro, fazer alguma coisa para você comer. Tinha intervalo que durava até 5 minutos, gente. 5 minutos de intervalo, que absurdo. E aí você voltava, o filme voltava, tinha sempre aquele que avisava, não é? Sempre um que ficava para avisar. Não era isso? Quando voltar, você chama.
Ô mãe, já voltou! E aí a família reunia de novo para assistir o filme novamente. Para assistir um filme antigamente, você tinha que fazer todo esse ritual. E você tinha que ter paciência para assistir até o final. Hoje não. Hoje a gente pode assistir o filme que a gente quer, a hora que a gente quer, sem intervalos. Você pode fazer isso. Só que hoje nós não temos mais paciência para esses tempos em família. Nós não temos mais paciência para juntar nossa família numa mesa e falar assim: agora nós vamos falar com Deus. Agora nós vamos buscar ao Senhor. Agora nós vamos orar juntos. Nós não temos mais paciência. E nós desprezamos aquilo que é a boa parte. Nós desprezamos a presença do Senhor em nossa casa. Nós desprezamos porque nós estamos fazendo muita coisa. Nós estamos inquietos com muitas coisas. Você, jovem que está aqui, você precisa valorizar um pouco mais. Você precisa valorizar um pouco mais os seus pais. Você precisa valorizar um pouco mais o tempo dos seus pais. Você precisa parar um pouco também nas suas atividades. Dar tempo àquilo que é essencial. Voltar os seus olhos para a palavra de Deus. E nós temos vivido um tempo maravilhoso em nossa igreja. Nós temos visto muitos jovens e adolescentes interessados na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Muitos estão interessados na palavra de Deus. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Mas agora, jovem, você precisa chegar nos seus pais e continuar com eles. Você precisa fazer com eles também. Você precisa valorizar a sua casa diante dos olhos do Senhor. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: qual deveria ser a prioridade dos discípulos? Os discípulos, diante das coisas que tentavam tornar o seu coração ansioso, deviam buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e confiar que as demais coisas seriam acrescentadas. É isso que ele diz. Observe as aves dos céus, eles não ajuntam em celeiros. Observe os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E confie que essas coisas, ou as coisas necessárias para a nossa sobrevivência, para louvarmos a Deus com o nosso coração e a nossa vida, serão acrescentadas. Nós estamos aqui hoje em um tempo em família. E este tempo em família não precisa terminar aqui. Este tempo em família não precisa cessar neste lugar. Este tempo em família precisa continuar para além da igreja. A igreja não pode ser um único local de ajuntamento espiritual da família. A igreja não pode ser o único local em que a família se junta para orar e para buscar ao Senhor. A nossa casa deve ser este lugar. A nossa casa deve ser o lugar onde os filhos e os pais se juntam para bendizer o nome de Deus. Nós temos visto muitos adolescentes que estão aqui na igreja e que às vezes não sabem abrir a Bíblia. E você deve pensar, mas o departamento infantil não ensinou direito, meu filho. Mas os juniores não ensinaram direito, meu filho. Não, você não ensinou o seu filho a abrir a Bíblia. Você precisa ensinar o seu filho a abrir a Bíblia. E você passou desse tempo, você já é jovem, não aprendeu, agora corre atrás, aprenda. Você que é jovem, adolescente que aqui está. Temos vivido um tempo onde você mal dá satisfação aos seus pais do que você faz. Como se seu pai fosse um contato distante na sua agenda. No seu WhatsApp, o contato dos seus pais nem está fixado. Às vezes nem está salvo. Seus pais mandam mensagem e a mensagem fica distante. Nós não ouvimos mais. Essa geração que não quer ouvir mais. Essa geração que não dá ouvidos aos conselhos mais. Você prefere quebrar a cara. Você prefere desobedecer.
Você prefere se frustrar do que ouvir os seus pais. Você olha para os seus pais e diz: eles não sabem de nada não. Você não sabe do que está acontecendo. Ou você não sabe do que é a moda. Ou do que as pessoas devem fazer. Você olha para os seus pais como se seu pai fosse desatualizado. Sua mãe fosse uma pessoa antiquada. Você olha para eles e enche de desonra nas suas palavras e em sua atitude. Precisamos mudar isso. Você precisa entender que o seu pai, a sua mãe, é a autoridade de Deus sobre a sua vida. E como a autoridade de Deus sobre a sua vida, a palavra deles pesa sim. A palavra deles importa sim. Se o seu pai está dizendo que você não deve ir, você não deve ir, e ponto. Não precisa do porquê. Não precisa da justificativa. Não precisa da explicação. Se a sua mãe disse para você que não é saudável, não é saudável e ponto. Não tem argumento. Eu disse para uma mãe um tempo atrás, um filho disse: eu te venço nos argumentos. Você deve dizer para o seu filho: eu te venço em autoridade. Ponto. Quer argumentar? Faz direito, vira advogado e vai para o júri. Com pai e mãe, não tem argumento que passe por cima de autoridade. Não tem argumento A, argumento B, porque eu acho, porque eu penso, não tem. Seus pais são autoridades bíblicas sobre as suas vidas. E se eles dizem como deve ser, é assim que deve ser. E tem um peso sobre eles sobre isso. Eles já estavam cheios, deixa eu falar para eles agora. Eles já estavam cheios aqui, voando. Tem uns pais que estão nessa altura aqui já. Tem um peso espiritual, e o peso espiritual é o peso das decisões. Porque seus pais decidem sobre vocês. Errando, eles decidem sobre vocês. Acertando, eles decidem sobre vocês. E deles será cobrado. O Senhor cobrará dos pais a educação dos filhos, a instrução dos filhos, o amor aos filhos. É isso. Assim como o Senhor cobrará de você a honra aos seus pais. Mas nós vamos falar de honra amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu convido você, juventude, para um tempo em que nós vamos falar de honra aos pais. Nós vamos destrinchar o que é honrar pai e mãe. Vamos destrinchar o que é essa promessa de prolongar os dias na terra. Porque tem gente que quer viver muito, mas honra muito pouco. Tem gente que quer viver muitos dias, mas esqueceu o que é trazer honra para dentro de casa. Nós vamos falar disso amanhã. Mas por enquanto vamos orar, vamos ficar de pé. Você que está perto da sua casa, junta aí. Estranha essa frase, né? Minha casa não está aqui não, mas junta aí, a sua casa está aqui, ó. Por muitas vezes a gente fala assim: estenda as suas mãos na direção da sua casa, e toda a sua família está aqui. Qual o sentido que faz? Você vai orar por uma estrutura? Você vai orar por uma parede? Não, você vai orar pela sua família que está aqui. Então você que está junto da sua família, junta aí. Você que está junto dos amigos, junta também. Você que a sua casa não está aqui, não tem problema, junta aí com alguém. Nós vamos orar juntos. O texto que nós lemos não é um texto necessariamente sobre família, mas é um texto que mostra uma família que estava perdida. E perdida com boas intenções, vocês acreditam? O texto mostra duas irmãs. Uma queria fazer demais, mas a outra queria desfrutar demais. E o Senhor mostra que o desfrutar demais é melhor do que o fazer demais. O Senhor mostra que a presença dEle, ou que os ensinamentos dEle, são mais importantes do que as atividades que nós entregamos para Ele. Eu quero que você ore por sua família agora. Eu quero que você ore para que o Senhor encha a sua casa da presença. Talvez, jovem, você está aqui e a sua casa ainda não serve o Senhor.
Talvez, jovem, você está aqui e a sua casa não conhece ao Senhor. Você vai orar agora por isso? Você vai orar para que a sua casa conheça ao Senhor. Você vai orar para que a sua casa bendiga ao Senhor. Para que a sua casa exalte o Senhor. Você vai orar para que a sua casa conheça ao Senhor. Você vai orar para que o Senhor seja o rei da sua família. Para que o Senhor seja o sustentador da sua história. Você que já conhece ao Senhor Jesus, você não pode deixar de interceder por aqueles da sua casa que não conhecem. Você não pode deixar de chorar por eles em oração. Você não pode deixar de clamar por eles em oração. Você que encontrou a graça de Deus, precisa orar por aqueles que não encontraram. Você, pai que está aqui, ore para que a sua casa seja transbordante da presença de Deus. Ore para que os ensinamentos da palavra do Senhor sejam o fundamento do seu lar. É isso. Mais do que provisão, mais do que dinheiro, mais do que alimento sobre a mesa, a sua família precisa da presença do Senhor. Você, mãe, mais do que compromissos bem feitos, mais do que uma agenda perfeita, a sua família precisa da presença do Senhor. Você, filho, mais do que respostas bem dadas, mais do que respostas prontas na ponta da língua, a sua família precisa de honra, e de uma honra que parta dos seus lábios para os seus pais, de um reconhecimento por aquilo que já fizeram, de um obrigado por aquilo que fazem. Ore agora pelos seus pais. Ore agora por aqueles que te amam e se dedicam tanto por você. Ore agora por aqueles que se dedicam todos os dias para que você tenha o melhor. Ore por eles, honre eles em oração. Ah, Senhor, nós bendizemos o seu nome. Senhor, nós exaltamos o Senhor por tudo que o Senhor é. E nós te exaltamos porque o Senhor é o Criador e o sustentador da família. Nós estamos aqui hoje, Senhor, reconhecendo que o que nós temos de melhor é o Senhor. O que nós temos de melhor, Senhor, não se pode comprar. O que nós temos de melhor não se pode vender. O que nós temos de melhor não se pode pintar ou não se pode escolher. O que nós temos de melhor é o Senhor. O Senhor que nos amou primeiro. E o Senhor que nos chama ao amor dentro de nossas casas. Nós entregamos a nossa família diante do Senhor. Nós entregamos a nossa casa diante do Senhor. Nós entregamos, Senhor, os nossos pais ao Senhor e reconhecemos em honra, em oração, aquilo que fizeram por nós. Este é o nosso desejo, Jesus. Amém.